Meus queridos irmãos, bom dia a todos, recebam a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui com vocês, uma alegria poder compartilhar a palavra do nosso Deus. Nós estamos morando ali no sertão e eu vou dizer que eu tinha desacostumado desse frio. Ah, meu pai, a gente não trouxe nem blusa e aí despencou a temperatura. Eu disse, eu esqueci como fazia frio em São Paulo. No sertão não há esse frio, é muito quente, é muito calor. Mas glória a Deus por isso, né? Um país tão grande como o nosso, dimensões continentais, nós podemos ver de tudo. É uma alegria estar aqui, podendo rever os nossos amigos, Rayane, Lucas, e agora o bebê, né? Podia falar, né ou não? Ah, tá. Às vezes era surpresa, ele me contou e eu estou falando, né? Mas é uma alegria muito grande poder revê-los. O Lucas serviu como missionário em Olho d'Água do Padre. Nós chegamos ali naquela aldeia da etnia Aticum. Esse colar que eu uso é da etnia, madeira de uburana. E essas sementes são sementes de capim, feitos à mão. E eu gosto de ministrar com eles para mostrar um pouquinho da cultura do nosso povo. Já é nosso povo, porque o missionário, quando ele entra na cultura, aquele povo se torna o povo dele. Então, de fato, aquele é o nosso povo. Temos vivenciado, vivido com eles e principalmente pregado as boas novas do Evangelho de Jesus. Queridos, eu quero compartilhar com você essa manhã uma palavra que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme nos escreveu Mateus, capítulo de número 28. Sou casado com a Angélica há 8 anos, tenho o pequeno Caleb que está no Ministério Infantil aqui embaixo. E para mim é uma alegria poder estar servindo com os irmãos aqui, estarmos juntos. Enquanto você vai abrindo, vou tomando nota aqui do sermão no celular. Peço a licença, vou usar o meu smartphone, porque eu escrevo o sermão nele, tá, queridos? Mateus, capítulo de número 28. Para a glória do nome do Senhor Jesus, hoje a igreja de Olho d'Água do Padre, a igreja de Jesus Cristo plantada, já são em 13 pessoas. Nós realizamos 2 batismos esse ano. O primeiro batismo foi em fevereiro, 6 pessoas se batizaram, 6 índios, e agora a semana passada mais 7 pessoas se batizaram. Foi fantástico o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo naquele lugar. Realmente a salvação do Senhor tem chegado aos povos. E eu me lembro do texto de Apocalipse, em que na visão de João, na ilha do Mar Egeu, a ilha de Patmos, ele viu uma multidão. E ele viu multidões, povos de todas as tribos, línguas e nações, rendendo louvores ao nome do Senhor Jesus Cristo. E de fato as nações se renderão ao nome do Senhor Jesus. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Mateus capítulo de número 28, nós leremos os versículos de 1 a 7. E aí eu peço que você mantenha a Bíblia aberta para a nossa meditação. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus. E chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada, assentou sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, aleluia. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Depois, vão depressa e digam aos discípulos, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá o verão. Notem que eu já os avisei. Amados, um dos acontecimentos mais importantes de toda a história, não um dos mais importantes, mas de fato, o acontecimento mais importante de toda a história, o acontecimento que mais marcou toda a humanidade, o acontecimento que de fato marca a humanidade antes e um depois. Embora todos os grandes eventos que houveram nesses últimos 2000 anos foram eventos que trouxeram mudanças, que trouxeram grandes revoluções para toda a humanidade, nenhum desses eventos foi tão importante, nenhum desses eventos foi tão significativo, nenhum desses eventos mudou tanto o rumo da humanidade como uma manhã de domingo que aquelas mulheres presenciaram. A ressurreição, de fato, é o evento mais importante de toda a história da humanidade. O Filho de Deus,
que veio ao mundo, disse que viria no Antigo Testamento, e ele veio. Ele disse que morreria, e ele morreu. Ele disse que ressuscitaria, e ressuscitou. E ele também disse que voltaria, por isso a igreja pode aguardar com expectativa o retorno do Filho de Deus, porque ele virá. Porque tudo o que ele disse que faria, ele o fez. Então o seu retorno também é uma esperança para a igreja. De fato, amados, a ressurreição de Cristo Jesus é o pilar, é a pedra angular da fé do cristão. Sem a ressurreição de Jesus, nós não pregaríamos boas notícias, nós pregaríamos más notícias. A ressurreição de Jesus habilita a igreja para a proclamação da boa notícia de que agora, por meio de Jesus, Deus ou os homens têm paz com Deus por meio do Filho de Deus, por meio de Cristo Jesus. É fantástico a gente ver o que o apóstolo Paulo fala a respeito da ressurreição. Porque ele diz, sem a ressurreição de Cristo, nossa fé seria vã, nossa pregação seria inútil, nossa esperança seria vazia, nosso testemunho seria falso, nossos pecados não seriam perdoados, e nós, de fato, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Só faz sentido você levantar numa manhã de domingo fria e vir a um culto, porque Cristo ressuscitou. Sem a ressurreição de Cristo, nós seríamos loucos de levantar num frio de domingo em São Paulo e estarmos aqui. Mas o Senhor ressuscitou, e isso é a nossa esperança. Pode dizer aleluia por isso? Eu peço licença, eu sou pentecostal, queridos, então a gente gosta de dar aleluia e glória a Deus. Eu falei, Lucas, eu vou me controlar. Ele disse, então você se controle. Sem a ressurreição de Cristo, nós estaríamos vivendo uma mentira. Os mártires teriam entregado as suas vidas por uma ilusão. A verdade não passaria de uma fábula. A Bíblia não seria nada mais que contos saudosistas. Mas porque Cristo ressuscitou, tudo o que nós cremos é vivo, tudo o que nós cremos é poderoso, e nós podemos pregar uma mensagem que de fato transforma as vidas, e aleluia por isso. A ressurreição de Jesus, portanto, nos gera uma alegria, uma esperança e também uma incumbência. Eu quero falar essa manhã sobre o tema Testemunhas do Sepulcro Vazio. O texto que nós acabamos de ler, as mulheres chegam ao sepulcro, cada evangelista, Mateus, Marcos, Lucas, João, vão nos apresentar o episódio da ressurreição por ângulos diferentes, que não se contradizem, mas se complementam. Então, nós temos detalhes diversos a respeito do mesmo acontecimento. Aquela pedra era uma pedra de mais de 2.000 quilos, segundo alguns livros teológicos, trazem isso. Eu não estava lá para pesar a pedra, então acredito no que eles estão dizendo. 2.000 quilos, era uma pedra muito pesada. O primeiro susto que aquelas mulheres têm é quando elas chegam e veem que a pedra havia sido removida. Quem removera aquela pedra? Quem tirara aquela pedra? Era uma pedra muito pesada. Elas olham e tem um homem em cima da pedra. É impossível um homem comum rolar aquela pedra do sepulcro. Mas então alguém lá em cima chega para elas e diz assim, por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? As mulheres tomadas de espanto ouvem aquilo. O anjo expressamente diz a elas, ele ressuscitou. Queridos, eu entendo que elas poderiam, no susto, de fato ouvir aquilo e já sair correndo. O anjo disse que ela ressuscitou. Imagina como seria o diálogo dela com os discípulos. Jesus ressuscitou. Talvez algum discípulo poderia perguntar, minha conjectura não é uma inferência ao texto bíblico e também não o fere. Alguém poderia perguntar para elas, mas como vocês sabem? Um homem nos contou, mas vocês viram? Não, nós não vimos. Então como vocês sabem? Mas é tão fantástico o detalhe bíblico, porque quando este homem, o anjo, vira para elas e diz assim, por que buscais entre os vivos quem está morto? Ele ressuscitou, ele não diz, ide e dizei. A primeira coisa que ele faz é o versículo de número 6, onde ele diz, ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Parte B do texto, venham ver onde ele jazia. O anjo estava convidando aquelas mulheres para um testemunho pessoal da ressurreição.
Ele estava convidando aquelas mulheres para uma experiência pessoal daquilo que estava acontecendo. E eu estou certo, amados, de uma coisa que o nosso coração precisa se apegar nesses últimos tempos. Nós vamos ter não sou pietista, mas nós precisamos ter uma experiência pessoal com o Espírito Santo, com Cristo Jesus, com a ressurreição. Nós precisamos ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Nós vivemos a era da terceirização, terceirizamos as orações, terceirizamos a experiência, terceirizamos tudo. Nunca se houve tanta produção teológica, é impossível a gente acompanhar. A minha amiga Rayane é mestranda, a gente que fez seminário, você começa a ler um livro, aí quando você lê um livro tem várias citações. Quando você entra naquele teólogo, tem várias, é impossível você acompanhar a quantidade de produção teológica que nós temos hoje em dia. É impossível você acompanhar o tanto de pregações que temos no YouTube. Tem devocional para todo tipo. Temos Bíblia de todo tipo. É Bíblia do homem, da mulher, Bíblia da criança, Bíblia do animal, Bíblia do cachorro. Você tem vários tipos de Bíblia. Talvez você seja como eu, que tenha mais de 10 Bíblias em casa. Os livros, as orações, as pregações via YouTube. Nada disso substitui a experiência pessoal do crente. Em Mateus capítulo número 6, de entrar no seu quarto, fechar a sua porta e ter o seu relacionamento com Jesus Cristo. Boa parte da fragilidade espiritual que vivenciamos hoje, é nítido para todos, é a nossa ausência de uma espiritualidade vívida, não por aquilo que os outros dizem, mas porque eu ouvi o convite de venha e veja com os seus próprios olhos. Venha e contemple com os seus próprios olhos. Amados, que o nosso coração clame ao Senhor. Nós cremos no poder do Espírito Santo. Coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, dizendo: Senhor, eu desejo ter uma experiência mais profunda com o Senhor. De entrar nesse sepulcro e olhar e dizer assim: eu já não creio em profundidade pelos sermões dos quais eu ouço aos domingos, embora eles fortaleçam a minha fé, mas eu creio porque eu vi com os meus próprios olhos. Ainda que eu esteja em um ambiente onde ninguém ore, eu oro, eu conheço ao Senhor, eu sei quem Ele é. Lembro-me na época do ensino médio em Campinas, na escola técnica Bento Quirino, Bentão, e a época de faculdade, universidade, ensino médio, é uma loucura. Muitas descobertas, muitas opiniões, você tem de tudo. E eu lembro quando confrontado por professores humanistas, dos quais nós encontramos o tempo todo, questionando a minha fé, eu me lembro que às vezes nos corredores eu entrava em crise dizendo: mas não é possível. E aí de repente eu parava e pensava assim: mas não tem como eu negar, não tem como eu deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido, porque eu não creio porque alguém simplesmente me contou, eu creio porque eu fui convencido pela pessoa bendita do Espírito Santo. Talvez eu não tenha uma explicação científica agora, mas eu sei que Ele é real, eu sei que Ele é vivo, glória a Deus por isso. Essa nossa experiência viva com o Senhor Jesus Cristo. Esse imperativo de eu sei quem Ele é. Me impressiona uma coisa, ao ler a Bíblia, você vai caminhando por ela, eu fico refletindo. Aquelas mulheres foram convidadas, vou reiterando para a nossa gravação na memória. Venham e vejam. O que foi que Isaías viu no capítulo 6 do livro de Isaías, não é? Isaías, no ano da morte do rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Seu séquito enchia o templo, ele teve uma visão da glória de Deus. A visão da glória de Deus que Isaías viu, fez com que ele dissesse: ai de mim que sou um pecador. Ele viu a glória de Deus e sua vida nunca mais foi a mesma. O que é, querido irmão, que Paulo viu no caminho para Damasco, em Atos capítulo número 9, onde ele bate o olho naquela glória, ouve aquela voz, e sua vida nunca mais foi a mesma. O que é que os grandes mártires da igreja viram, que quando estavam sendo vilipendiados no ano 70, na era com Vespasiano, durante o Coliseu romano, eles iam para o Coliseu com requintes de crueldade, mas não negavam a sua fé, porque quando a nossa experiência com Cristo é vivo, ainda debaixo dos requintes de crueldade, nós preferimos viver por aquela verdade do que morrer por uma mentira. Aleluia, por isso,
Amados, uma fé viva no Espírito e pelo Espírito, ainda que diante das dores dessa vida, nos faz passar por todas elas perseverantes, porque vai valer a pena. Lendo um livro do Tom Askell, o nome do livro é Amado Timóteo, tem uma parte do Joel Beck que ele começa a falar sobre os puritanos. E há um fato interessante que ele conta da vida de Jonathan Edwards, a respeito de a forma como ele encarava a vida. Ele vivia a vida na perspectiva da eternidade. Talvez parafraseando aquilo que Paulo fala em Colossenses 3, onde ele diz no 2, pensai nas coisas que são do alto, não nas coisas que são da terra. E então, na lápide de Edwards, há apenas uma única palavra. A palavra que está escrita na lápide dele é eternidade. Por que eternidade? Porque não há mais nada que eu queira dizer a todos. A morte não é o fim, a morte é a volta para casa. Eu vi aquele sepulcro, sei que ele não está aqui e estou indo de encontro a ele. É interessante porque o imperativo que o anjo diz a ela é: venham e vejam. É uma experiência pessoal. E de forma devocional ao nosso coração, e uma aplicação muito prática, a pergunta que nos faz é: queridos, será que nós temos visto ao Senhor? Nós vivemos na era da desatenção. Nós somos desatentos. A nossa correria arrancou de nós o prazer da contemplação. Tudo é muito rápido. O que nós fazemos é rápido. Nós temos a nossa correria do cotidiano. Olhamos para lá, olhamos para cá e fazemos isso e fazemos aquilo outro. Parece que a máquina não pode parar, e ela não para, e enquanto ela não para, porque nós temos muitos afazeres, porque nós sempre temos um compromisso, nós esquecemos de parar e ver o que o Senhor tem feito, parar e ver o que Ele já fez, parar e ver aquilo que Ele ainda irá fazer, numa experiência pessoal de contemplação com o Senhor. A geração desatenta esquece de se apegar aos detalhes, e a gente deixa passar. Vivemos sempre em função do depois, ao invés de olhar e perceber o que o Senhor tem feito hoje. Eu li a citação de um filósofo que eu gostei ultimamente. A desatenção tem nos roubado da contemplação. Isto é, não paramos, apenas estamos vivendo aceleradamente. O mundo moderno é pobre em interrupções, pobre em entremeios, e pobre em tempos de intermédios. O que é isso? A gente não para. Eu vou lhe dizer, ouvir Deus requer parada. Ouvir Deus requer humildade. Ouvir Deus requer humilhação. Ouvir Deus requer dependência. O conceito bíblico para a humildade é reconhecimento da nossa completa e total dependência do Senhor. Então eu preciso aprender a ser dependente de Deus, pastor Mateus? Não. Você aprendendo ou não, você já é dependente de Deus. O que nós precisamos fazer é aprender a contemplar essa dependência e nos alegrar por ela. Porque quando eu me lembro que não depende de mim, eu fico tranquilo. Quando eu estou lá na aldeia evangelizando e parece que a gente fala, e é uma loucura, porque é outra cultura, e a gente é paulista, fala de um jeito, o pessoal entende de outro, eu digo, acho que eles não entenderam o que eu quis dizer. E aí você começa com aquela pressão, diz, mas eu sou missionário, o missionário precisa ganhar alma, o missionário precisa pregar o evangelho. Não, o missionário precisa pregar com fidelidade, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. E isso alegra o nosso coração, porque eu não sei se você hoje, assim como eu, tem pessoas na família que não servem ao Senhor Jesus. E quantas vezes eu já briguei, queridos, como que batendo em murro em ponta de faca, querendo fazer com que a Bíblia entrasse na cabeça das pessoas, até que eu me lembrei que é obra santa, não depende de mim, eu confio na soberana graça do Senhor, de que é Ele quem convencerá os pecadores. Talvez as pessoas podem não querer as nossas palavras, mas elas nada podem contra as nossas orações. Perseveremos em oração, você pode dizer glória a Deus? Pois bem, o texto fala, venham e vejam, um testemunho pessoal. O imperativo que acontece após esse venham e vejam, está no versículo seguinte, leiamos, versículo 7. Vão
e digam. Olha que lindo como termina o versículo anterior. Venham e vejam, agora vão e digam. Vão depressa e digam aos discípulos dele. A consequência posterior à contemplação de Cristo é ir dizer aos outros quem ele é. Amados, isso confronta demais o meu coração. Demais. A resposta de quem viu o sepulcro aberto e Cristo ressuscitado é anunciar a sua vida. Quem não está engajado na pregação do Evangelho pode até saber que Jesus está vivo, mas vive como se ele estivesse morto. Quem viu Cristo ressuscitado não se contenta dentro de si. Obrigado, Lucas. Quem dá água ao profeta recebe galardão de profeta. Aleluia. Portanto, ele diz, vocês já viram e agora vocês correm e proclamam. Há dois imperativos, vinde e depois, ide. Me permita dizer algo talvez confrontador. Quando nossa vida espiritual é fria, nossa evangelização também o é. Eu não vejo as mulheres aqui, querido pastor Luiz, dizendo assim, mas eu preciso primeiro fazer o seminário. O seminário é muito importante, a capacitação teológica. Eu primeiro preciso resolver os problemas da minha vida. Eu primeiro preciso resolver as coisas. Não, elas viram o sepulcro aberto. E então depois elas obedecem ao imperativo de eu vou e vou pregar o Evangelho. Porque eu já vi que ele ressuscitou. Portanto, todas as outras coisas se tornam menores diante da tarefa da proclamação do Evangelho. E deixe-me lhe dizer uma coisa, queridos. Pregar o Evangelho não apenas em contextos transculturais. Pregar o Evangelho é a coisa mais simples do mundo. Você sabe quem ele é? Sim. Então conte para os outros. É assim que funciona. Eu tenho certeza que um vizinho precisa ouvir uma palavra de Jesus. Um colega de trabalho precisa ouvir uma palavra de Jesus. Existem os xiitas e os xaatos, né? Também não é para ser um crente xaato, não é mesmo? Porque há os crentes xaatos, pastor. Queridos, nós podemos fazer isso com paz, com tranquilidade. Nos ambientes que nós estamos. Nós pegamos um voo para vir para cá. E aí eu sentei ao lado de um homem, conversa vai, conversa vem, e se você serve a Jesus, todo o papo ou começa ou termina em Jesus, não tem como. Não tem como. E aí ele entrou no assunto de igreja. E irmão, ele começou a falar mal da igreja. Aí ele, porque as igrejas, eu falei, as igrejas é um termo muito amplo, tome cuidado. A generalização é uma falácia, é um perigo. E nós começamos a conversar, só sei que no meio da conversa, entramos a respeito de Evangelho, de forma simples, criação, queda, redenção, consumação, precisamos falar do Evangelho. Aí ele queria falar mal de novo da igreja, eu disse, não fale mal da igreja, fale mal dos seus próprios pecados, porque você é um pecador miserável. Não sei se ele gostou de ouvir isso, mas eu falei. E aí, então nós falamos, você é um pecador. E, concluindo, a palavra de Deus é martelo que quebra a rocha. A palavra do nosso Deus é martelo que convence o coração. Nós terminamos o diálogo ele dizendo, eu preciso buscar a Jesus. Eu disse desesperadamente, você precisa de Jesus. A hora que eu fui ver, a moça do banco da frente, que nem foi convidada para a conversa, estava ouvindo também. Aí eu aproveitei e estendi a evangelização mais alguns minutos. Terminamos fazendo uma oração por ele, pegamos um contato. Não citei um livro teológico, embora eu goste de teologia. Não citei um grande pregador, embora eu goste disso. Eu falei daquilo que eu vi e daquilo que eu ouvi. O conhecimento é resultado do amor. Eu amo, por isso eu conheço. Quanto mais eu amo, mais eu o conheço. Venham e vejam, eu já vi, agora vão e digam. Vão e digam quem ele é. Vão e digam a quem, pastor? Vão e digam a povos de todas as tribos, línguas e nações. Vai e diga ao seu vizinho, mas vai e diga ao outro estado. Vai e diga a outras federações, vai e digam às outras etnias. Por que nós devemos proclamar o Evangelho? É possível passarmos as imagens? Conseguimos, Lucas? Pois bem, dados estatísticos do projeto Joshua, que foram organizados por Alisson Medeiro, que é da missão Juvep, e eu quero trazer para os irmãos. Então, apenas a título estatístico, isso daqui não tem nenhum tipo de endosso cristão, tá certo? Principal religião por país no mundo. Em azul nós temos o cristianismo, o islamismo em verde, budismo em amarelo, sem religião vermelho, religiões étnicas mais a África,
e hinduísmo em amarelo. Pode passar, por gentileza. Vai ter artesanato, tá, gente? Pronto, isso mesmo. Vejam, em termos de principais religiões do mundo, o que nós temos hoje? O islamismo com 25%, o cristianismo com 32,4%, outras religiões 11%, sem religião 11%, budismo 6%, hinduísmo 13%. A religião que mais cresce no mundo hoje é o islamismo. O islamismo cresce sem precedentes, a larga escala, de formas táticas, tendo filhos por meio da pregação e de diversas maneiras. Pode passar que tem um outro que eu quero comentar com os queridos irmãos, por favor. Isso, muito obrigado, queridos. Em termos de pessoas que servem a Jesus, o que nós temos hoje? Cristãos nominais, 21%. O que seriam isso? Se dizem cristãos. Não necessariamente são reprodução de Jesus. O que é ser cristão? Ser a reprodução de Jesus Cristo em seu caráter e em sua missão. A título de informação, aqui está a licença e aqui está a fonte, tá certo? Então, é bem catalogado e são dados oficiais. Ouviram, mas não responderam, 40%. Quem de fato segue a Jesus? 11%. 28% da população mundial, que está alguma coisa entre 8 e 9 bilhões, nada ouviram a respeito de Jesus. Nada ouviram a respeito de Jesus. Agora, a pergunta que eu faço é, quem vai pregar? Jesus não disse assim, sai daí, pastor Mateus, na verdade a gente chama só de Mateus, e eu prefiro Mateus. Sai daí, vai, isso é um imperativo para mim, sim, mas é um imperativo para a igreja. Queridos, há uma máxima que nós sempre ouvimos, que missões se faz com os pés dos que vão, os joelhos dos que oram, as mãos dos que contribuem. Mas a verdade é, missões se faz da seguinte forma, todo mundo vai, todo mundo ora e todo mundo contribui. Todo mundo faz tudo, porque a tarefa da proclamação do Evangelho é para a igreja de Jesus. Nós vimos o sepulcro aberto, portanto, vão. E não vão cristianizar o mundo de dar trabalho, porque religião por religião ele já tem. Vão e preguem o Evangelho de Jesus Cristo. Preguem a boa nova da salvação. Não somos colonizadores, queridos. Nós somos propagadores da salvação de Jesus Cristo, do Filho de Deus que veio e morreu. E são estatísticas reais. Muito obrigado por elas, queridos. Pode tirar da tela. Veja, vão depressa e digam e proclamem, o Filho de Deus ressuscitou. Eu me lembro do texto de Mateus capítulo número 11. Jesus Cristo dizendo, quando ele multiplica pão, ele diz, e Jesus tinha compaixão da multidão. Por que ele tinha compaixão da multidão? Porque elas estavam desgarradas como ovelhas que não têm pastor, e elas andavam cansadas. O mundo sem Jesus é um mundo cansado. É um mundo frenético em busca de alguma coisa, qual eles ainda não encontraram. E o missionário chega para ele, dá uma risada aí, seus problemas acabaram. Na verdade, talvez até aumentem por servir a Jesus. Porque a promessa de Jesus é a eternidade. Quem está comigo, diga amém. Obrigado, glória a Deus por isso. Isaías viu, foi testemunhar, o Gadareno viu, foi testemunhar, e nós também. Eu gosto de uma coisa que o Leonardo Rivenil falou no século passado, quando ele escreve aquele livro, Por que tarda o pleno avivamento? Ele diz assim, assim como o texto diz, não havendo profecias, o povo se corrompe, não havendo paixão por almas, a igreja perece, ainda que esteja lotada dominicalmente. Não havendo paixão por almas, a igreja perece. O que nós fazemos diante disso? Oramos. Oramos pelo colega da faculdade, oramos pelo missionário que está longe, oramos pelo nosso parente, oramos por alguém. Cristo nos chamou a proclamar a sua palavra. Então, elas testemunharam pessoalmente, elas testemunharam coletivamente, e sigo para a finalização do sermão, versículo 11 a 14. Nós não lemos, mas eu quero fazer essa provocação porque eu acho fantástico. Elas pregar pessoalmente e coletivamente, mas há também aqueles que testemunharam falsamente. Versículos de 11 a 14, o texto nos diz assim: enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Eles viram Jesus ressuscitando. Mas o texto, quando os chefes dos sacerdotes reuniram com os líderes religiosos,
elaboraram um plano, deram aos soldados grande quantia de dinheiro, dizendo: vão declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Isso é um testemunho falso. Elas testemunharam pessoalmente, testemunharam coletivamente, mas há entre os que olham para a ressurreição e testemunham falsamente. Sabe o que eu acho fantástico? É quando o texto, eu amo a Bíblia, o texto diz: deram a eles não pouca quantia de dinheiro, na Almeida Revista Atualizada, e corrigida também. Não pouca quantia de dinheiro foi investida para a proclamação de uma mentira. A gente tem que olhar para nós como igreja e perguntar: quanto nós temos investido na proclamação da verdade? Não em termos monetários, queridos. Quanto nós temos investido com o nosso tempo, com a nossa vida, com as nossas emoções? Grande coisa foi investida na proclamação de uma mentira. Muito mais do que isso deve ser investido na proclamação da verdade. Invista nos livros que você lê, invista no teu conhecimento bíblico, invista na tua jornada de oração, invista na sua vida, porque tudo isso é um investimento para a proclamação da verdade. O que eu acho fantástico é, eles chegam aos líderes religiosos e aqueles líderes dizem para eles: vocês terão que dizer isso, isso e aquilo. Não é o mundo que dita a agenda da igreja, é a igreja que é Cristo que dita o que deve ser dito, é a palavra de Deus que rege o que nós falamos. Há uma agenda cultural posta. Há uma agenda pós-moderna posta, existem temas politicamente corretos postos, a igreja não anda por eles, a igreja anda pela palavra do nosso Deus, ainda que isso seja um encalço aos homens. Apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, sua segunda carta, últimas palavras, preso, ele disse: sabe, porém, Timóteo, que os últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, mas e quanto a você? Pregue a palavra a tempo e fora de tempo, porque o que estabelece a agenda da igreja não é o mundo, o que estabelece a agenda da igreja é a palavra do nosso Deus. Posso dizer aleluia por isso? Portanto, a Bíblia diz que você e eu temos poder para pregar, então pregue no poder do Espírito Santo. Saia de manhã, ore na semana dizendo: Espírito Santo, me dê poder. Eu já tenho isso. Atos 1:8, vocês receberão dínamos, dunamis, vocês receberão virtude, vocês receberão poder. Para quê? Para poder sair por aí cantando. Cantando é bom também, não é? Quem canta seus males espanta, mas não, vocês receberão poder para proclamar. Vocês receberão poder para pregar. Por quê, meu irmão? Porque só dá para pregar Jesus no poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a vida cristã, ela não é difícil, ela é impossível. O Espírito Santo nos dá poder para viver. O Espírito Santo torna as nossas relações possíveis. Como assim, pastor? Amado, você é uma pessoa difícil, não sei se te contaram. E eu também. O ser humano não é difícil. Mas o que torna possível a nossa relação é o Espírito Santo. Com seu amor derramado em nosso coração. Eu te amo, com um amor que eu nem sei explicar, mas eu te amo. Proclamemos, portanto, as boas novas da salvação de Jesus. Concluo essa noite. Essa manhã. Vocês estão vendo que eu estou animado para ficar até a noite, né, pastor Luiz? O sermão aqui era para durar bastante, tá bom? Concluo, portanto, esta manhã. O impacto daquelas mulheres, daqueles discípulos foi tão incrível, que não amaram suas vidas pelo vislumbre da eternidade. Que nosso encontro com Jesus, nossa comunhão com Ele, nos leve a esse ambiente de urgência, a proclamação do Evangelho. Cristo nos chama a testemunhar sua ressurreição ao vizinho, o trabalho e até os confins da terra. Sendo fiéis à mensagem e fervorosos no amor. Amém, queridos? Eu quero poder passar um vídeo para vocês, falando um pouquinho, e então a gente ora, é um vídeo de 2 minutos, de como, do andamento do trabalho na aldeia de Olho d'Água do Padre, a aldeia que o Lucas estava. Nós chegamos lá colhendo frutos dos quais ele plantou a semente, e para você visualizar um pouquinho de como é a nossa igreja, como é o nosso trabalho, é rápido, então nós oramos para
finalizar, tá certo? Essa música é de crente, tá, gente? Esse é o primeiro batismo que tivemos. Foram os primeiros batizandos em fevereiro. A nossa Santa Ceia, a Ceia do Senhor, na casa do Tiago. Não temos uma igreja física. Então, há muita demanda de trabalho com crianças, com idosos, com mulheres. Esse é um encontro de mulheres que temos uma vez por mês lá na aldeia. É fantástico que Jesus tem feito com mulheres indígenas. O nosso trabalho com as adolescentes, com as meninas. Nosso peito evangelização das adolescentes toda sexta-feira. Nós entramos na escola para pregar através do quadro Sene, com a mensagem da redenção. Tivemos essa autorização também. Para a glória de Deus, um trabalho muito legal. Isso daí é um pajé de outra etnia que nós tivemos contato, que temos que compartilhar. Trabalho com os homens sofrer da comigo aldeia, feito mais de um 20 soldado em homens reunidos, Cristo falando do se Evangelho. ancorar. Esses são os pais de família. Isso daí, gente, o crente gosta. Foi a Páscoa. O pessoal viu bastante. Foi o nosso culto de ressurreição. Foi fantástico. Nós fizemos uma romaria sem Maria. Foi diferente. E aí, a ação social que conseguimos fazer. Eu sei que a Páscoa não é popular, mas foi muito oportunidade. Mais de 90% das crianças nunca tinham visto pregando o evangelho nas casas. Minimamente, nossa reunião de oração foi pentecostal, aleluia. Então essa igreja orando, nosso encontro com os homens tem sido bem bacana. E a nossa ceia do Senhor é debaixo da árvore, né? A igreja se dá debaixo da árvore. Esses são irmãos com você. Se reúnem conosco uma vez por semana para juntos adorarmos o nome do Senhor. Eu acredito que o vídeo travou, não é? Vem olhar Não de tem perto problema. e provar da alegria que é chorar. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro até sozinho. Etnias não alcançadas. São mais de 2.000 povoados sem presença evangélica. Então, ore por isso, mobilize, ore, interceda. Às vezes o que o missionário precisa, irmãos, não é nem um pix, sabia? O que o missionário precisa é uma mensagenzinha dizendo assim: eu estou com você, estou orando pela sua vida. Isso alegra o nosso coração. A parte romântica da missão é apresentar o resultado. A parte não romântica é a solidão, é a angústia, é a saudade de uma igreja local, de um lugar saudável para congregar. Nós moramos 15 quilômetros para dentro do mato, amados, com estrada de terra. Hoje nós temos um carro da missão, a missão nos emprestou esse carro. O Lucas nem o carro tinha, coitado, ele ia andando, por isso está magro desse jeito. Agora engordou, né, meu filho? Aleluia. Com a licença do pastor, gostaria de pedir que você se colocasse em pé. Vamos orar por esse povo, vamos orar por essa manhã, orar por essa etnia. O nome da etnia é Aticum. Aticum. Vamos orar por essas pessoas, por essas mulheres, por essas crianças. De fato, amados, há muita demanda de trabalho. É muito comum na aldeia um homem ter várias esposas e isso ser consentido. A traição é algo socialmente aceito. O nível de depressão entre as mulheres é estarrecedor. As crianças começam a vida de iniciação, ou a iniciação sexual delas, com animais. E depois tem isso com meninas levando doenças. E isso é socialmente aceito. Mas quando o reino de Deus chega em um lugar, quando o evangelho chega em um lugar, ele muda o extrato social daquele lugar. O evangelho altera o homem nas suas capacidades biopsicossociais e espirituais. O evangelho é completo, amado. Vamos ao nosso Deus em oração. Pai, obrigado por essa manhã. Rendemos graças ao teu bendito nome, porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus. O Senhor enviou a Cristo Jesus e nos deu paz contigo. E nos deu o privilégio de sermos proclamadores dessas verdades. Que honra para nós é cantar teu louvor. Que honra para nós é pregar a tua palavra. Ó Deus, eu te agradeço por essa manhã. Obrigado por essa mensagem. Obrigado por essa igreja, por essa recepção.
E como corpo de Cristo aqui reunido, nós oramos pela etnia Aticum, nós oramos por aquele povo, Pai, clamando que os olhos se abram, ouvidos se abram, Pai, para ouvir a Tua palavra, para que eles sejam convencidos pelo Teu Espírito Santo. Transforme famílias, transforme vidas, Pai, naquele lugar. Nós Te agradecemos quanto ao que nós ouvimos hoje. Nos ajuda a sermos proclamadores dessa mensagem. Nos ajuda a entender, Pai. Nos ajuda a contemplar ao Senhor, testemunho pessoal. Nos ajude a falar do Senhor, o testemunho coletivo. E que nós sejamos fiéis para que não testemunhemos falsamente. Obrigado por sua bondade, rendemos-te graças, em nome de Jesus Cristo. Com alegria, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.